e sejam super bem-vindos a um vídeo literário. Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu queria dividir com vocês 3 livros que mudaram muito a forma com que eu enxergo algumas coisas no mundo. A intenção, quando eu peguei cada um desses livros para ler, não foi essa, obviamente, né? Mas não tem como negar que depois de ler esses 3 livros, eu fui uma pessoa um pouquinho diferente do que eu era antes. Então vamos lá. Vou começar com o primeiro de todos, que eu sempre indico para muita gente, porque eu adoro esse livro, que é o Don Quixote de La Mancha. Esse livro, ele é um livro de 1605, foi escrito pelo Miguel de Cervantes, que é foi um escritor espanhol, e ele é maravilhoso sobre vários aspectos. Para mim, eu, na verdade, selecionei uma frase do livro para ler para vocês, porque eu acho que essa frase, ela resume não só o livro, né, tudo que esse livro abarca, no meu ponto de vista, como também ela é uma frase que me deixa bastante emocionada, assim. Então ele começa o livro no capítulo 1, logo no primeiro parágrafo, descrevendo um pouco quem é o Don Quixote, onde ele vive, como que ele gasta o dinheiro, e ele termina o parágrafo com uma discussão sobre qual era o sobrenome dele. E ele fala, uns acham que era X, outros acham que era um Y, e aí vem a frase: mas isso pouco importa. Vou começar de novo. Mas isso pouco importa ao nosso conto. Basta que a narração dele não se desvie um só ponto da verdade. Nossa, eu fico até arrepiada quando eu leio essa frase, porque o livro todo, né, para quem já ouviu falar do Don Quixote, é a história de um senhor que vivia lá na época ali do final da Idade Média, que lia muitas novelas de cavalaria e ele se achava um cavaleiro medieval. E ele era uma pessoa que tudo que ele via, a realidade que estava ali à disposição dos olhos da maioria das pessoas, não era a realidade que ele enxergava. Então, para ele, moinhos de vento eram gigantes que precisavam ser derrotados. A grande paixão da vida dele, que era a Dulcinea, que para ele era a mulher mais linda de todas, era uma mulher comum, cheia de defeitos, e ninguém enxergava a Dulcinea como a mulher mais linda de todas. E o livro, ele é toda essa história, né, as aventuras do Don Quixote, sempre sobre essa perspectiva do que é a realidade e do que é a imaginação. O que é a realidade para o outro e o que era a realidade pro Don Quixote. Que para ele era real, aqueles moinhos eram gigantes. Mas para as pessoas não, aquilo era puramente fruto da imaginação dele. Então existe nesse livro uma dualidade entre o que é realidade e o que é imaginação, uma discussão super profunda, embora bastante sutil, sobre o que é loucura. Então ele é tido como um personagem louco, ele é tido por todos como louco, mas o que de fato é a loucura e o que de fato é a normalidade? Quem disse o que é normal? Quem disse o que é louco? É super, super incrível pensar nessas questões. E tem uma frase dele que eu também quero ler para vocês, que é um outro ponto que eu acho fantástico, que ele fala um pouco sobre a coragem. Ele discute centenas de conceitos no livro, mas essa frase, ela me marcou bastante e ela vem me perseguindo, assim, ao longo dos anos, que é a seguinte: o medo é que faz que não vejas, nem ouças, porque um dos efeitos do medo é turvar os sentidos e fazer que pareçam as coisas outras que são. Então, é muito legal como ele fala dessa forma do medo, né, como aquele que é responsável por mudar a forma das coisas. Então o medo, ele turva os nossos sentidos, ele não deixa a gente enxergar de forma clara. Olha quanta lucidez, né? Eu acho que é um livro que, acho que o resumo para mim é mais ou menos esse, a lucidez sob o ponto de vista de alguém que sempre foi considerado louco. É, de fato, assim, muito, muito bom.
O segundo livro que eu queria indicar é desse dramaturgo italiano, chama Luigi Pirandello, Um Nenhum Sem Mil. Eu quero já começar lendo a primeira discussão do livro, né? É um livro bem legal, porque como ele é um dramaturgo, ele escreve dramaturgia, né? Mas também escreve romance. Mas o romance dele tem muitos diálogos, então é muito legal isso. O livro começa exatamente assim: Minha mulher e meu nariz. O que você está fazendo? Perguntou minha mulher ao me ver demorar estranhamente diante do espelho. Nada, respondi. Só estou olhando aqui dentro do meu nariz, esta narina. Quando aperto, sinto uma dorzinha. Minha mulher sorriu e disse: Ah, pensei que estivesse olhando para o lado que cai. Virei-me para ela como um cachorro a quem tivessem pisado o rabo. Cai? O meu nariz? E a mulher respondeu placidamente: Claro, querido. Repare bem, ele cai para a direita. E esse é o estopim para tudo o que acontece nesse livro. Ele é um livro que mistura bastante comédia com drama. E a discussão desse livro para mim, né, é o processo de construção da própria identidade. Então, o personagem principal, ele não sabia que o nariz dele caía para a direita. E a partir dessa descoberta, ele começa a perceber que ele tem mais um monte de defeitos que ele não conhecia, mas que, assim como a mulher dele sabia do nariz dele, as outras pessoas poderiam saber desses defeitos que ele próprio desconhecia. E ele vai entrando num buraco negro dentro dele próprio, né? Numa tentativa de descobrir e negar ao mesmo tempo, né? Ele vai ficando assim, eu não vou dar spoiler nenhum, é muito, muito legal como esses fatos vão se desenvolvendo, né? E o nome do livro, para mim, ele resume bastante a proposta da obra, que é Um Nenhum Sem Mil. Então, é aquela pessoa que você enxerga que você é. Então, você está se olhando, então você é uma pessoa. 100 mil é o número de pessoas que você pode ser ao olhar de cada outra pessoa que te vê. Então, cada pessoa que cruza com você na rua, cada pessoa que convive com você, ela tem um olhar sobre você. Então, se você conhece 100 mil pessoas, existem 100 mil de você. E nenhum, porque afinal de contas, se você é 100 mil, você não é nada. Então, ele discute um pouco essas questões, é uma discussão de identidade, de autoconhecimento, assim, extremamente profunda, e mudou muito essa forma com que eu me enxergo e a forma com que eu lido com críticas e entender um pouco sobre como as pessoas podem me enxergar. Assim, muito, muito legal. Além de ser uma leitura super fluida, que vai rapidinho, assim, porque você vai se divertindo muito, vale super a pena. E o terceiro livro é um livro do George Orwell. Eu adoro o George Orwell, mas os livros que são mais famosos dele são o 1984 e a Revolução dos Bichos. Esse livro, Na Pior em Paris e Londres, é um dos primeiros livros dele, é uma biografia, embora não seja uma biografia da vida dele, ele mesmo conta alguns anos, né, da década de 20, em que ele foi um miserável. Ele viveu como um miserável pelas ruas de Paris e pelas ruas de Londres. E por que esse livro mudou, assim, algumas coisas na minha vida? Mudou a forma com que eu enxergo o sofrimento e a vida do outro. Porque ele é uma pessoa brilhante do ponto de vista intelectual, mas por aí decorrências da vida, ele mora durante um tempo em Paris e ele não consegue trabalho. Então ele de fato se torna um miserável. Ele mora na rua, ele passa dias e dias sem ter dinheiro para comprar nenhum pedaço de pão. E é muito legal como essa vida, ela é íntegra. Ao mesmo tempo em que ela é uma vida corajosa e ela é uma vida cheia de carinho, porque ele encontra amigos, ele faz amigos, tem muita gente do mal, né, também, mas ele faz muito amigos, ele é muito ajudado, ele ajuda também muitas pessoas. Então, é uma nova forma de olhar
né, para uma pessoa que vive uma vida completamente diferente da sua e que na nossa sociedade a gente tende a inferiorizar, né, a achar que a vida na pobreza é uma vida despida de absolutamente qualquer virtude. E não é isso que esse livro mostra, e é um livro real, né, aconteceu de verdade. Então, muito, muito legal. E por hoje é isso. Você tem um livro que mudou a sua vida? Você tem um livro que fez com que você enxergasse alguma coisa sob um ponto de vista diferente? Se você tiver, por favor, compartilhe aqui nos comentários. Se você já leu um desses livros também, pode compartilhar, pode dar sua opinião. Eu adoro ler e com certeza em algum momento minha lista de livros aí vai crescer com a sua sugestão. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.